Ok. Novamente, bom dia para todos e todas. Vamos começar nossas atividades de aula da disciplina Fundamentos da Medicina Baseada em Evidências. Eu estarei nessa disciplina juntamente com outros professores. Não tenho certeza se eles já entraram aqui. O professor Carlos Frederico. Professora Maria Hermesília já entrou? Aqui está colocado o objetivo geral da disciplina. Eu gostaria de chamar a atenção de alguns pontos, como o desenvolvimento de atitude de autoaprendizagem, espírito crítico, para identificar condutas na prática médica para determinadas situações, tomando por base não apenas evidências científicas, mas também os valores e as preferências dos pacientes. Os valores e preferências, nesse contexto da medicina baseada em evidência, incluem o que? As expectativas das pessoas, os objetivos para a sua saúde e a sua vida de modo geral. Bom, é importante se colocar o seguinte, que a evidência científica é importante, mas ela não é suficiente para tomar decisões. Pacientes e, frequentemente, familiares, juntamente com os médicos que praticam medicina baseada em evidência, analisam benefícios, analisam os danos ou os riscos de determinadas condutas, analisam os custos. Isso tanto se refere às medidas relacionadas a tratamento, como medidas relacionadas com diagnóstico ou com medidas preventivas. Os objetivos específicos também foram colocados lá na aba, apenas eu vou destacar alguns pontos. Um ponto fundamental são as questões. Importante em medicina baseada em evidência é você ser um bom questionador e colocar questões de uma forma que ela tem um caminho em busca de respostas. De vez em quando eu paro aqui para dar entrada a algumas pessoas, alguns colegas de vocês. Epidemiologia tome como uma ciência básica fundamental quando a gente pensa em busca de evidência, em busca de trabalhos, o entendimento de métodos para se avaliar criticamente esses trabalhos. Então, durante o curso, eu não começo na ideia de que todos têm conhecimento de epidemiologia. Pelo contrário, até porque tem alguns estudantes que estão iniciando. Mas o bom momento de se aprender é quando a gente tem necessidade. Então, se existe a necessidade de se aprender, por exemplo, a epidemiologia é uma ciência básica da pesquisa clínica, da medicina baseada em evidência. Então, nós estamos no curso de medicina baseada em evidência, um momento em que a necessidade aparece de se aprender alguns conceitos de epidemiologia. O outro objetivo seria avaliar estudos voltados para diagnóstico, screening, é o que a gente traduz também por rastreamento, seria a detecção mais precoce de doença, tratamentos, riscos e prognósticos, estudos de diversa natureza. Vou aqui para esse final aqui, por exemplo, que diz fazer uma análise estatística usando dados de trabalhos publicados, visando resposta a questões clínicas. Essa é a seguinte situação, você está lendo um trabalho, mas aquele trabalho tem dados que permitem você fazer análises além do que é mostrado no trabalho. Então, isso é importante, porque você fazendo isso, você está se tornando um próprio criador do conhecimento. E trazendo para você resultados não mostrados no trabalho, que pode ter aplicabilidade maior do que os próprios resultados mostrados naquele trabalho. Então, nós vamos trabalhar com isso aqui com vocês. Semanalmente, vocês terão tarefas para serem respondidas. Essas tarefas são colocadas no Moodle e vocês vão entregar essas tarefas enviando através do e-mail. Então, peço para vocês sempre colocarem
o nome de vocês e são colocadas perguntas, solicitado a resposta para essas perguntas, ou pedir, por exemplo, vocês fazerem tipo uma revisão da literatura em resposta a uma determinada questão, por exemplo. O objetivo é garantir que vocês estão realmente aprendendo, saber resolver problemas concretos. Foi dito ali nos objetivos que o aluno vai ser solicitado a fazer análise adicional de dados que estão nos trabalhos ou nos artigos que estão de leitura, né? Como é que essa análise adicional de dados será feita? Aqui está um exemplo, você poderia estar lendo esse trabalho, esse artigo, em que avaliou o efeito da digoxina, tanto na mortalidade quanto na hospitalização dos pacientes com insuficiência cardíaca. E você tem essa tabela, mas não é mostrada, alguns resultados não são mostrados. Por exemplo, não é mostrado a redução relativa do risco, não é mostrado o número necessário para tratar, e o número necessário para tratar, você diz, bom, seria uma informação importante saber quantos indivíduos precisam ser tratados para reduzir um evento. Posso fazer isso usando os dados que aqui estão. Você tem o grupo com digoxina, com 3.397 indivíduos, o grupo placebo com 3.403 indivíduos. Você tem aqui esse dado aqui, esse número, indicando a hospitalização por piora da insuficiência cardíaca, 910 em 3.397, no grupo digoxina, e no grupo placebo foram 1.180 indivíduos internados, no total de 3.403. Então, como fazer essa análise? O que nós usamos aqui no curso com vocês é um software chamado R. Esse é um software que hoje é o mais usado, ele é um software livre, é mais usado somente em ambientes acadêmicos e tem uma grande quantidade de opções de análise e talvez seja o software mais adequado para análise de dados epidemiológicos. Então, em medicina baseada em evidência, essa é uma boa opção de software. Bom, e como não existe esse objetivo primário de que vocês aprendam a usar o R, tem o R em análise do computador de vocês, embora, se tiver interesse, fico à disposição para ajudar vocês no que for possível, mas eu coloco essa ferramenta aqui que vocês podem acessar através da internet, inclusive usando o próprio celular de vocês. Então, aqui será uma análise simples que serão feitas, né? Então, essa tabela aqui foi a tabela construída usando os dados do artigo, né? Então, aqui está dizendo aqui que tem a digoxina, placebo, hospitalização sim, não, né? E essas casas, vamos colocando aqui nessa ordem, A, B, C e D. Então, usando essa ferramenta, né, está aqui colocada aqui nesse endereço da internet, né? Então, aqui vocês estão vendo já usar comandos, essa aqui a gente chama de função, a função matrix, né? Esse aqui a gente chama um objeto, aqui no R, e organizou essa matriz com esses dados aqui, né? 910, 2.487, né? Diz o número de linhas que vai ter, vão ser 2 linhas, então você vai nessa ordem aqui, que é dito como por linha, igual a verdade, true. Então, você vai pegar 910, 2.497 numa linha, como está aqui na tabela, né? E depois 1.180, 2.223. Isso vai para esse objeto, né? Quando você solicitar o objeto, ele vai organizar essa tabela. A propósito, a análise desses dados é mostrado em um vídeo que eu recomendo vocês a verem esse vídeo. Tá, né? Esse vídeo
nós vou colocar para vocês lá no Moodle. Ok, então aquele R para fazer análise simples que está lá na internet, esse é o que eu vou solicitar de vocês. Mas se alguém tiver interesse de usar o R no seu próprio computador e o R que eu acho interessante rodar ele no chamado RStudio, aí você pode fazer análises mais complexas, né? Análises vão ser publicadas, o R é excelente, com muitas opções, mais do que qualquer um desses softwares, muitos desses softwares comerciais, e principalmente para análise de dados epidemiológicos, o R é imbatível, né? E inclusive para gráficos, né? Então, um gráfico como esse é difícil você fazer um gráfico como esse aqui num software que não seja um software específico para gráfico, né? Seja um software de estatística. O R, você realmente tem essa possibilidade. Mas aí fica uma opção para quem tiver realmente mais interesse em trabalhar com o R ou aprender a trabalhar com o R. E sobre material para leitura, consultas, aqui está um exemplo de material que eu coloco lá no Moodle, tipo um checklist para análise crítica de artigos, no caso aqui, ensaio clínico randomizado, vários itens que, se eu estou lendo um artigo, eu vou avaliar os aspectos metodológicos relacionados com risco de vieses, o que nos resultados eu vou ter mais atenção, e aplicabilidade para a prática. Aqui está outro exemplo de teste diagnóstico, e aí tem outros checklists voltados para outros tipos de questões de estudo, quer dizer, estudo de prognóstico, estudo que avalia fator de risco. Além disso, tem vários vídeos lá no meu canal, vários deles mais voltados para medicina baseada em evidência, para epidemiologia, e alguns também voltados para, uma série deles voltado mais especificamente para o R, né? E vocês ficam à vontade para consultar. Aqui está uma relação deles, né? Aqui está uma outra relação de vídeos de aulas, que pode ser também interessantes para vocês. Ok, então vamos à parte 2 da nossa aula. E eu vou aproveitar, já que o professor Carlos Frederico está aqui conosco, para ele comentar sobre como é que ele vê a relação médico-paciente e a questão dos valores e preferências dos pacientes na medicina baseada em evidência. Há um subgrupo de pacientes que acaba se mostrando como estudo como um benefício global, mas não é. E aí, a cada paciente a gente tem que individualizar. Aqueles pacientes em que é mais importante qualidade de vida, aquele outro que é mais importante que aquilo tenha uma resposta mais robusta, porque ele está com muito sintoma. Então, essa é, na verdade, uma atividade diária do oncologista, do nefrologista, né, professor, do reumatologista, porque remédio pelo remédio por si, se não fosse por isso, qualquer computador dizia, qualquer protocolo de guidelines deveria isso para a gente só era seguir o guideline e teria as possibilidades, você estava meio que robotizando a decisão, que é o que meio que se fala toda hora, né, que a medicina está partindo com uma coisa só de inteligência artificial, mas não é por aí. É que vem essa questão de você entender bem todas essas nuances. Muito bem, você pegou um ponto que eu queria fazer também um comentário em cima. Você falou da questão de guidelines. Eu acho que quem faz medicina baseada em evidência tem que ir além de guidelines. Você não pode realmente se basear a sua tomada de decisões em cima de guidelines. Você tem que ser um indivíduo com capacidade de conhecer essa literatura, analisar criticamente a sua literatura e essa literatura em volta dessa questão sua e não tomar porque está no guideline, né? A gente pode até, inclusive, dizer para vocês que muitos guidelines, eles realmente têm que ser, antes de tudo, criticados, né? Você tem que avaliar isso com muito cuidado, né? Até porque existe até interesses em cima de muitos guidelines. Então, eu não estou jogando fora guideline, porque ele serve de orientações também. Mas eu estou dizendo que o indivíduo que conhece aquele campo do conhecimento, as questões que são levantadas no seu dia a dia da prática, ele vai em busca de conhecimento, esse indivíduo realmente, ele não precisa de guidelines, né? Porque ele está além dos guidelines. Então, foi o ponto que o professor Carlos Frederico colocou. Muito bem.
Eu deixo à vontade os estudantes que quiserem fazer alguma pergunta, viu? Tem a questão de levantar a mão, eu não sei se levante a mão, se eu ver aquilo que levantou a mão, mas fica à vontade, né? Você pode dizer assim, professor, e pode realmente fazer alguma pergunta também, ok? Quero ouvir vocês também. Então vamos a seguir aqui, no próximo. Tá. Questões. As questões de medicina baseada em evidência têm dois tipos de questões assim gerais. A questão chamada questão básica e a questão aplicada. Olha aqui, no nosso grupo, nós temos pessoas assim de diversos semestres, inclusive no semestre inicial do curso. Vamos dizer assim, são pessoas que estão iniciando, né? E tem pessoas mais avançadas, e tem aqui Marcelo, tem professor Carlos Frederico, tem eu aqui, que já somos pessoas que já temos mais tempo, digamos, aqui, inclusive de prática médica, né? Então, o iniciante, ele faz mais frequentemente esse tipo de questão chamada questão básica. Em inglês, background question. Com o tempo, vocês vão ver que nós vamos começar a fazer mais questões aplicadas ou questão clínica. Vamos ver o que seria isso, que é chamado foreground question em inglês. Ok? Então, veja que essas questões básicas nunca a gente deixa de fazer também. A gente reduz o percentual de questões que a gente chama de questões básicas. Eu vou ter que colocar para vocês exemplo, em seguida, do que é que a gente fala de questão básica e questão aplicada clínica. Vocês vão trabalhar com os dois tipos de questões aqui. A minha premissa é de que os estudantes que estão na fase mais inicial, eles vão fazer mais questões básicas, mas vão começar a aprender e vão ser estimulados também a fazer questões aplicadas também. Então, vamos ver aqui o que seria uma questão básica. Ok, se eu digo qual é o mecanismo do edema da síndrome nefrótica, essa é uma questão básica. Também, quando internar um paciente com suspeita de Covid-19, contraste com essa outra questão aqui. Essa questão diz, em paciente com fibrilação atrial, você está identificando um problema, os anticoagulantes orais diretos, comparativamente com anticoagulantes que atuam inibindo a síntese dos fatores da coagulação, dependentes da vitamina K, é um preditor. É um dado que você, conhecendo ele, você pergunta, será que isso diz alguma coisa sobre o resultado? O resultado nessa questão mostra maior efetividade na prevenção de acidente vascular encefálico? Uma questão básica tem dois componentes. Um, que é chamado de raiz, que é composto por um pronome, tipo qual, quais, o que, porquê, como, onde, quem, quando, e um verbo. Por exemplo, aqui, nessa questão abaixo, você tem essa raiz, quais são. Um pronome quais e um verbo são, quais são. E o segundo item é um problema. Então você tem aqui as causas mais frequentes de pneumonia comunitária em adulto. Então essa é uma questão básica. Os itens da questão clínica têm sido descritos através dessa sigla, PICO, P-I-C-O, em que o P identifica o paciente, ou um problema, ou a população, o I de uma intervenção, o C da comparação que se faz com essa intervenção e o O de outcome, quer dizer, o evento. Bom, nós temos proposto que use o PPR por achar mais adequado, de modo geral, para as questões. Por exemplo, nem sempre a questão envolve uma intervenção. Se você vai, por exemplo, se o seu preditor é apto de fumar cigarros, essa variável não pode ser uma intervenção, porque você não pode designar pessoas para o apto de fumar e comparar com pessoas que não fumam. O que você vai observar. Então, você está avaliando aqui, na verdade, é um possível fator de risco que vai ser avaliado num estudo observacional e não num estudo de intervenção. Então, esse seria o primeiro ponto. Depois, o PPR
ele se adequa não só às questões que a gente faz, para as dúvidas que a gente tem com os pacientes, mas a forma como se descreve, por exemplo, frequentemente em trabalho de pesquisa. Né? Um trabalho em que se quer avaliar uma questão dessa poderia ser descrito da seguinte forma. O objetivo desse trabalho, usando uma amostra de pacientes idosos, é avaliar se o hábito de fumar cigarros é um fator de risco de morte por qualquer causa. Né? Vamos ver esse cenário clínico e o quanto se poderia tirar aqui de questões básicas e questões clínicas. Questões básicas aqui, um paciente de 66 anos com dispneia aos esforços. Esse paciente foi internado, esse paciente, ao examinar, se verifica que ele tem uma terceira bulha. Esse paciente tinha uma disfunção sistólica de ventrículo esquerdo, definida por uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo igual a 28%. Esse paciente foi internado, esse paciente começou a fazer tratamento com furosemida, enalapril, se usou carvedilol, e aí o médico, o cardiologista, que estava acompanhando esse paciente, começa a questionar se valeria a pena introduzir espironolactona. Várias questões básicas poderiam ser levantadas por um estudante de medicina. Por exemplo, qual é a fase do ciclo cardíaco que ocorre a terceira bulha? O nível da fração de ejeção, que classifica a disfunção do ventrículo esquerdo como sistólica. Qual é a classe farmacológica da espironolactona? Quais são os efeitos adversos mais frequentes da espironolactona? Livros de textos são, de modo geral, adequados e suficientes para responder cada uma dessas questões. Uma questão clínica relacionada com a espironolactona poderia ser feita da seguinte forma. Lembra que o paciente já estava usando vários medicamentos. Então, ele poderia fazer a seguinte questão. No tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca sintomática e com disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, o uso da espironolactona em associação à terapia com inibidores de enzima conversora da angiotensina, diurético e beta-bloqueador, adiciona benefício em relação à sobrevida e sintomas sem aumento correspondente nos riscos de reações adversas? Então, essa é uma questão PPR, em que o primeiro P do problema é o que está aqui em azul, o segundo P do preditor é o que está em vermelho e o resultado, o evento, o outcome é o que está em verde. Bom, aqui no cenário 2 vamos ver a história do senhor JS. Esse paciente esse senhor foi visto no ambulatório de saúde da família. Estava acompanhado da esposa. Ele tinha 65 anos de idade, fumante desde os 15 anos, não tinha queixas, agora referia de que já tentou parar de fumar várias vezes e ele estava questionando se valeria a pena parar de fumar aos 65 anos, já que ele passou essa vida toda dele e nada aconteceu. Mas ele revelou uma coisa, ele disse, olha, eu gostaria de ver os meus netos se formarem em medicina. Aí ele também dizia, olha, se alguém conseguir me convencer de que valeria mesmo, se eu parar de fumar eu posso ter uma vida mais longa, eu poderia até me motivar para parar de fumar. O médico da saúde da família elaborou a seguinte questão. Em pacientes envolvem pessoas com idade igual ou superior a 60 anos de idade, o hábito de fumar cigarros permanece ainda como fator de risco de morte mais precoce? Então, uma questão etiológica, uma questão que tem um fator de risco. Né? Não é uma intervenção. Você não pode avaliar uma questão dessa com um ensaio clínico. Não é ético. Um estudo observacional de coorte prospectivo seria, a princípio, o melhor desenho para se avaliar um tipo de questão, uma questão dessa natureza. Já aquela questão da espironolactona, ela já entra em outro contexto, e que poderia ser colocada no sentido de, nesses pacientes com insuficiência cardíaca, com aquelas características, fração de ejeção do ventrículo esquerdo reduzida, será que a espironolactona introduzida no tratamento
ela aumentaria a sobrevida, aí a gente entra no aspecto de uma questão que está avaliando benefício de tratamento. Bom, aí no caso, a espironolactona pode ser avaliada através do ensaio clínico, em lugar do estudo observacional de coorte. E que diferença faria ser no ensaio clínico e no estudo observacional de coorte? Ainda usando a questão relacionada com a espironolactona, só que aqui a gente cai no outro contexto, o contexto de segurança. Veja essa questão que pergunta: será que a introdução de espironolactona ao tratamento de ciência cardíaca é segura quanto aos riscos de efeitos adversos? Um dos efeitos adversos de usar a espironolactona é hipercalemia. Bom, aí ainda a gente teria um ensaio clínico como estudo que poderia avaliar uma questão dessa, mas tem alguns pontos que a gente tem que discutir mais para frente. Eu vou logo colocar o seguinte: às vezes os critérios de exclusão nos estudos reduziu aqueles pacientes com maior propensão a apresentar hipercalemia. Né? Depois, na questão da análise desses estudos, isso nós iremos falar posteriormente, análise, por exemplo, na questão do benefício, é um tipo de análise, seria talvez a mais adequada, a gente fala da análise de intenção de tratar, mas no caso de efeitos adversos já não seria esse tipo de análise a mais adequada. Outra coisa, efeitos adversos pode demorar muito tempo para acontecer. E você não pode não ver esses efeitos adversos no ensaio clínico. A gente chama de ensaio clínico fase 3. Então, precisam observações mais longas. Às vezes, o medicamento já está liberado. Por exemplo, se tiver efeitos relacionados um medicamento com o aparecimento de câncer, pode demorar muitos anos. Então, ele vai ser visto em estudos observacionais. Então, vamos ver o que faz o ensaio clínico randomizado ser diferente de um estudo de coorte. Em ambos os estudos, você tem a direção da investigação vai dar exposição para o evento. Né? Só que a exposição no estudo observacional não é uma intervenção. No ensaio clínico é uma intervenção. E essa intervenção, ela segue o seguinte contexto. Né? Se você tem aqui a amostra de indivíduos, a entrada para esses grupos é feita sob um processo tipo um sorteio. Se é um tipo um sorteio, seria a randomização, indivíduos de diferentes grupos etários, sexo masculino, feminino, fumante e não fumante, eles vão ter a mesma probabilidade de serem randomizados para o grupo teste ou para o grupo placebo. Com isso, você reduz efeito de confusão. No ensaio clínico, isso no ensaio clínico. Porque no estudo de coorte, os indivíduos que estão sendo tratados, por que ele começou a receber aquele medicamento e não outro medicamento? Pode ser porque sejam mais graves, pode ser porque pode ser por aspectos sociais ou econômicos. Os indivíduos não usam o medicamento porque o medicamento não é dispensado gratuitamente pelo sistema de saúde, e vários outros aspectos pode fazer um grupo tratado com medicamento em relação a outro grupo diferente. Então, essas variáveis são variáveis potencialmente confundidoras. Aí uma pergunta que a gente faz: eu não vou, no estudo, no ensaio clínico, medir todas as possíveis variáveis. Então, vão ter variáveis que são variáveis não mensuráveis. Elas não são mensuradas. Né? Então, vamos imaginar um fator genético X, Z, qualquer nome aqui, só para... Né? Esse fator genético não é avaliado. Se esse fator genético for relacionado, por exemplo, com mortalidade, deve se preocupar muito em termos desse fator ser uma variável confundidora? Não. Porque, da mesma forma que a idade, ser fumante ou não, os indivíduos tiveram a mesma probabilidade de ir para um grupo ou para outro grupo, esse fator genético teve a mesma probabilidade de ir para um grupo ou para outro grupo. Então, se você tiver um estudo grande, eu não estou falando de um estudo no ensaio clínico pequeno, que aí você pode ter desbalanço importante, mas um grande
ensaio clínico, a probabilidade que essas variáveis, que são variáveis desconhecidas, elas se distribuam também de forma homogênea entre os grupos. Então, esse é um aspecto importante, a redução de efeito de confusão. Estamos chegando no final da apresentação dessa aula. Então, uma questão clínica de diagnóstico. Então, essa questão aqui é da área de pediatria. Em crianças muito jovens, com febre e sinais indicativos sem sinais indicativos do CID de infecção, a criança tem febre. Várias possibilidades, infecção urinária é uma possibilidade, né? Será que a análise do sedimento urinário e o uso da fita reagente, do dipstick, então o sedimento urinário pode ajudar, mostra leucócito no sedimento urinário, se o sedimento urinário for muito limpo, né, pode falar contra a infecção urinária nessa criança. Então, se eu tenho esses resultados, né, será que eles ajudam a identificar casos com pequena probabilidade de diagnóstico de infecção urinária, de forma a reduzir a necessidade de coleta de urina para a urocultura? Ok, então estamos no contexto de teste diagnóstico. Se eu vou avaliar esse teste diagnóstico, eu preciso comparar ele com o quê? Com algo que me dê uma clareza, uma certeza, se o indivíduo tem ou não tem aquela condição. Então, eu dizia, doente, esse padrão ouro, né, seria um critério ou um exame que não é feito comumente em todos os indivíduos, mas para esse estudo eu quero saber se esse teste ele tem capacidade de ajudar no diagnóstico, eu tenho que comparar esse teste com o padrão ouro. Então, esse seria o formato desse estudo, né? Para que possamos determinar essas medidas relacionadas com o teste diagnóstico, ou seja, a sua sensibilidade, a sua especificidade e, particularmente, as likelihood ratio. Ok, então vamos ficar por aqui e peço para que vocês vejam no Moodle, ou no AVA, na AVA Moodle, o material que nós iremos colocar para vocês lá, para a leitura e a tarefa. Muito bem.